Senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Imar Vieira para fazer a leitura de um texto ecumênico. Boa noite a todos. Salmo 28, versículo de 1 a 6. A ti clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando eu clamo a ti por socorro, quando eu ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para o impídio e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldades no coração. Retribui-lhe conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito, e dá-lhes o que merecem, visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras das suas mãos. Ele os arrastará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. Passa a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 29ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, realizada às 19h15 do dia 29 de setembro de 2015, sob a presidência da vereadora Branca de Castilho Souza e Cunha e com a presença dos vereadores dessa Câmara. Foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, o vereador secretário efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pela presidente desta Casa. Em seguida, foi feita a leitura do expediente das seguintes proposições. Emenda 1 ao projeto de lei número 48/2015, de autoria dos vereadores Charles Silva Gomes, Geraldo Pedro da Silva, Ivo Pereira Filho. Ato contínuo, a senhora presidente passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. As emendas 1 e 2 ao projeto de lei número 40/2015 receberam parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, sendo aprovado em discussão e votação única. O referido projeto recebeu aprovação unânime em segunda discussão e votação, com as emendas inseridas. Quanto ao projeto de lei número 48/2015, recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, sendo aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Às 20h15, antes da apreciação do projeto de lei número 49/2015, a vereadora Nilma Aparecida Silva, alegando mal-estar, pediu-se para se retirar do plenário, retornando no momento da segunda discussão e votação do projeto de resolução número 15/2015. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei número 49/2015, aprovado em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva, e a redação final do mesmo. O projeto de resolução número 12/2015 continua sobrestado. Não foi oferecido pelas comissões competentes o parecer do projeto de resolução número 13/2015. Em seguida, a comissão especial ofereceu parecer favorável aos projetos de resolução número 14 e 15 de 2015, aprovados em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, por solicitação do vereador Geraldo Pedro da Silva, e redação final dos mesmos. Receberam aprovação unânime as indicações de número 214, 215, 216 e 217/2015. Finalizando, a senhora presidente organizou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte os seguintes projetos. Projeto de lei número 40/2015, projeto de lei 48/2015, respectivas emendas de projetos de resolução número 12 e 13 de 2015. Às 20h30 encerrou-se os trabalhos. Para constar, se lavrou essa ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário dessa mesa. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Solicito ao vereador secretário que faça a leitura das correspondências e proposições encaminhadas à casa. Ofício 206/2015.
Atendendo o que precentua a Lei nº 1992/2013, artigo 1º, encaminhamos a Vossa Excelência para conhecimento desta Casa Legislativa cópia dos decretos abaixo relacionados. Nomeia José Paulo Baldini O. Andrade, Supervisor de Serviço 3. Exonera Gessi Aparecida Neves Guedes. Aprova desmembramento de área urbana no município, bairro Belvedere. De autoria do Executivo, Vladimir Vilela Marques. Ofício 35/2015, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Excelentíssima Senhora, considerando a expedição da ordem de serviço para início dos trabalhos de revitalização da Praça Santa Cruz, emitida na data de hoje, 6/10/2015, considerando que se trata de obra de grande porte, gerando alterações temporárias no cotidiano da população durante a execução dos serviços, e considerando as reuniões realizadas com os comerciantes do entorno da Praça Santa Cruz, vereadores, associação dos moradores do centro e demais interessados, a fim de tratar dos interesses locais durante a execução da obra. Considerando que a alteração no entorno foram definidas em comum acordo entre os impactantes do entorno. Considerando, por fim, a manifestação da presidente da mesa diretora em disponibilizar espaço à reunião ordinária em ato de cortesia ao Executivo e no sentido de contribuir para a difusão das informações de interesse público, informamos a esta Casa Legislativa as intenções a serem realizadas abaixo. Todo o perímetro da Praça Santa Cruz será fechado com tapumes. A banca de revistas e jornais será relocada nas proximidades do átrio da Matriz de Santo Antônio. Os veículos de aluguel que estacionam paralelos à Praça Santa Cruz terão seu local de estacionamento alterado para a Rua da Lavoura, nas proximidades do ponto de táxi. A via pública localizada na Praça Santa Cruz, entre a Rua Santo Antônio e a Rua da Lavoura, será totalmente interditada à circulação de pessoas e veículos. A Rua José Geraldo terá seu sentido de circulação invertido. Não será permitido estacionar paralelamente aos tapumes instalados. Os comerciantes móveis ambulantes serão relocados para a Rua da Lavoura, nas proximidades do ponto de táxi. Teia Beatriz Goulart, secretária municipal de gestão urbana, e Ali Luiz Vilaça, gerente de concessão e mobilidade urbana. Projeto de resolução número 16/2015, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva. Projeto de resolução número 17/2015, outorga título de cidadão honorário. Projeto de lei número 50/2015, dá denominação à via que menciona. Indicação número 218/2015, que seja realizada compra de 12 lâmpadas para a quadra do bairro Luzia Augusta, Charles Silva Gomes e Edson Miguel de Paula. Indicação 219/2015, instalar placa indicando escada próximo à Capela Nossa Senhora Mãe dos Homens, no centro, Charles Silva Gomes. Convido o vereador Rodrigo Vieira Duarte para fazer o seu pronunciamento. 10 minutos para cada vereador, de acordo com o artigo 61 do Regimento Interno. Portanto, o vereador tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Peço permissão para fazer de onde estou. Fique à vontade, vereador. Obrigado. Boa noite, vereadora Branca, demais colegas vereadores, munícipes que nos acompanham pela Tele Lafayette, os internautas e os demais presentes aqui. O tema que me traz aqui já é bem rotineiro nessa casa, já vem sendo bem discutido pelos vereadores. O tema é sobre transporte público.
Nos últimos dias eu tenho recebido muitos munícipes reclamando do tema proposto, o que me motivou a mim falar sobre isso hoje. Vou ler aqui as principais perguntas que eles têm me questionado e já aproveito já que o João Mauro está aqui, peço a ele para levar o setor competente e também que esteja nos dando retorno sobre isso. A pergunta é: por que os ônibus com elevadores têm deixado de circular após 18 horas e ao final de semana? Como trouxe o meu conhecimento o senhor Zé Li, que é cadeirante e necessita expressadamente de elevadores para pegar o ônibus. Ou melhor, porque toda a frota de ônibus da cidade ainda não tem elevadores, sendo que isso fazia parte do contrato de mudança do serviço de transporte público e foi amplamente divulgado pela Prefeitura. E porque os ônibus têm deixado de percorrer todo o trajeto dos seus itinerários, como é o ônibus que faz ali São Francisco, a partir das 23 horas, que, eventualmente, a gosto de seus condutores, evita passar pelo bairro Metalúrgico e retorna ao bairro 1º de Maio após passar pelo São Francisco. São essas minhas considerações. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Aparecido Ferreira Barbosa para o seu pronunciamento. Senhora presidente, boa noite. Mesa diretora, Boa noite. Vereadores, vereadoras, também o povo aqui presente, funcionário da casa. Muito obrigado a você que nos assiste pela TV Lafayette ao sábado, que está nos acompanhando agora em tempo real. São um número bastante grande de pessoas que estão nos acompanhando. Nosso muito obrigado. Bom, o primeiro assunto aqui que eu quero trazer até gostaria que o João Mauro anotasse, a nossa estrada principal, estrada vicinais, que liga a cidade de Ouro Branco a Monsenhor Isidro ou Itaverava, no caso Itaverava, é uma estrada que hoje, graças a Deus, tem um trânsito bem intenso, é um número bastante de comunidade nas laterais de Ouro Branco até a Itaverava. E com isso, graças a Deus, as pessoas estão sempre tendo automóvel, bastante carro circulando, tem ônibus escolar, ônibus de linha, são diversos que circulam por ali. Existe um estreitamento de pista muito perigoso e já está mais tempos com aquela situação muito complicada. É uma coisa que resolve lá com um tubo, uma manilha, pode ser manilha ou pode ser tubo, mas para ficar melhor, pode ser duas, 40 ou 400, pode ser 40, o número 40. O cara levando uma caminhonetezinha lá e emendar, acaba com aquele estreitamento, que é em cima de uma curva, aonde que as pessoas pegam despercebido, vem descendo, por exemplo, um ônibus escolar, ele está indo rápido, aí quando ele vai cruzar em cima desse buraco, lá está as marcas, você vê de freada, que as pessoas dão aquela riscada, então um perigo gravíssimo. Ali é onde que todo mundo transita por ali. Ali os caminhões da prefeitura passam, a chefia passa, ali é onde que é a estrada principal. E está a qualquer momento acontecer um acidente sério. Essa bueira, ela fica próximo à Dona Terezinha do Rubens, entre a casa da Dona Terezinha ao ponto de ônibus. É um estreitamento muito grande em uma curva, está lá as marcas, o perigo. Isso já tem mais de ano que está lá naquela situação confusa e complicada, aonde lá já caiu o carro, lá naquele buraco, naquele estreitamento que deu em uma bueira que falta. Quer dizer, uma Kombi, eu até consigo levar no meu carro um tubo, de maneira que é 0,40. Um cara manual, se ele usar a inteligência, lá 2 horas de serviço, um homem manual, leva até numa Kombi uma manilha, um tubo daquele, e com esse pequeno trabalho, que vai ajudar, é uma estrada principal, onde liga duas cidades, cidade de Ouro Branco e cidade de Itaverava. Aí você vê um estreitamento daquele lá, aí a gente fica até preocupado, mas como que consegue passar diversas vezes para lá e para cá, e não consegue ver? Eu até deixei, eu falei, eu vou poupar, vou ver se eles conseguem enxergar. É aquilo que eu falei,
é o cego que enxerga e não quer ver. Esses são os piores. Aí eu peço, por gentileza, para que a nossa família, o nosso povo, as pessoas que transitam na região de Itaverava, Ouro Branco, que circula por ali, que os familiares de trabalhador que vem deslocar para ir trabalhar, criança que vem no ônibus escolar, que é uma pequenininha coisa, que corrige essa pequena coisa. A outra coisa que eu gostaria de pedir também, para que corrigisse, antes também de causar um acidente bem seríssimo, até já conversei com o Iali, na rua Tocantins, a rua Tocantins, ela é uma rua pequena, curta, mas ela faz uma curva, ela dá quase 90 graus, e nesses 90, tem casa do lado esquerdo, e são diversas crianças que tem ali, é muita criança. Isso, os moradores já fizeram abaixo-assinado. Eu fiz uma indicação em 2013. Em 2013, a pedido dos moradores, eu fiz uma indicação pedindo esse redutor de velocidade, justamente para a proteção daquele povo, aquelas crianças que estão ali na rua Tocantins. E o pessoal vem me cobrando, e aí falei, bom, já tem a documentação, já está tudo lá. E eu estou sempre cobrando, mas como você, João Mauro, faz as anotações, e eu acredito, sempre tem resultado bom com as suas anotações, leva mais esse pedido, e ela até havia prometido, mas é uma questão, uma pequena coisa, que vai ajudar, o povo vai ficar satisfeito, vai ficar protegido, aonde que todos nós vai ficar bem respaldado com esse trabalho. Aí eu gostaria de te pedir, você que levasse até a TEA, o Iali já havia prometido, vamos acreditar que ele venha fazer. Bom, é uma outra coisa que eu fiz, que eu tenho observado bastante, é lá na Avenida Marisa de Souza Mendes, lá no shopping, ali no supermercado lá do Líder, ali na Casa Lotérica, ali só tem um ponto aonde de deficiente físico, de automóvel, em frente à farmácia São Justadeu, só um. E ali na Casa Lotérica, aonde que vai um número muito grande de pessoas com deficiência, e eles já tem até a rampa, é só assinalar um pontinho, viu, João Mauro, fazendo favor? Eu já fiz até indicação, é só assinalar o pontinho, aonde que as pessoas possam chegar mais tranquilo, ir na Casa Lotérica, aonde faz pagamento, recebe, ou mesmo que vá até a padaria. São diversas pessoas que já me pediu, eu gostaria que você tivesse esse carinho, olhasse, é simplesmente demarcar um ponto para que as pessoas pudessem estacionar mais próximo à Casa Lotérica, onde que eles andassem menos, locomovessem menos, já que tem a dificuldade toda, que vai ficar bem em frente à Casa Lotérica. Bom, também lá na quadra do Siderurgia, eles também me pediram, uma melhoria na quadra, que lá estava bem feinho, bem complicado, até achei legal demais o Geraldinho, eu passando pelo Serra Verde, aí eu vi o Geraldinho dando umas arremendadas naquelas telas, simples, ele, com alicatezinho, os próprios arames, ele consegue arremendar, igual a nossa Secretaria de Esporte, a gente vê, eles têm até um número bom de pessoas lá, para eles ter esse carinho, a Secretaria de Esporte ter um alicatezinho, ter uma turquesa, ter umas coisinhas assim, pequenas coisas, que eles podem dar uma reparada, ajuda a administração, ajuda os moradores, ajuda as associações, porque os presidentes de associações, também eles são cobrados, e com isso, todos ganham com isso, há tempo que aquela tela está toda rasgada, toda espatifada, parece que eles não têm essa boa vontade, é simples demais, a iluminação já deu uma melhorada, as capinas, sempre eu tenho pedido, até que nessa parte já melhorou bastante. A outra parte é um redutor de velocidade também que eu pedi, que é bem próximo, porque, infelizmente, a rotatória é para evitar redutor de velocidade. É um projeto de rotatória, é um projeto mais bonito que tem, é educativo, é a pessoa entender que a rotatória, você chegou nela, você tem que diminuir, parar. A preferência de uma rotatória é quem chega primeiro nela. Mas, infelizmente, o pessoal parece que ainda não entendeu direitinho o que é uma rotatória.
Aí, do mesma velocidade que eles descem, eles vêm direto. Eles não estão diminuindo também nas rotatórias. É muito importante que o pessoal do trânsito também, que orienta melhor as pessoas como é que faz uma rotatória. Eu ouvi uma crítica, uma vez, lá no 1º de maio, tem 4 pares. Onde que se viu isso? Certíssimo, é 4 pares mesmo. Hein? Mais de que certo, quem fez certo. É 4 mesmo. A rotatória é quem chega primeiro nela, que tem a preferência. E quando a pessoa entrou na rotatória, você tem que esperar ele concluir, para ver se o destino dele, agora eles acham que é ir direto, poderá causar até um acidente. Tem que entender essas situações. Bom, essas são as minhas considerações, quero agradecer a todos e todas, quero parabenizar aqui a festa que aconteceu lá em Geada, foi uma festa muito bacana, ela começou no dia 30, terminou no dia 4, é uma festa de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é protetor do meio ambiente, protetor dos bichos e dos animais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paré. Convido o vereador Charles Silva Gomes para o seu pronunciamento. Boa noite, senhora presidente, os demais membros da mesa diretora, os colegas aqui do Legislativo, os funcionários da casa, os munícipes que fazem presente aqui no plenário, os cinegrafistas da equipe do Zazá, os internautas que nos assistem agora, ao vivo, e os munícipes que vão nos assistir, irão nos assistir ao sábado, pela TV Lafayette. Meu boa noite. Senhora presidente, primeiramente quero parabenizar a senhora pelo evento que foi realizado aqui na sexta-feira, o Trabalhador Revelação. Foi um evento muito bonito, quero parabenizar todos os vereadores, em especial a senhora presidente, pela iniciativa do projeto. Quero parabenizar a equipe de assessoria de comunicação, na pessoa da Ana e da Elisângela, por ornamentar a Câmara no Outubro Rosa. A gente precisa conscientizar a todos pela iniciativa do mês de outubro, que é o mês do câncer de mama, a importância do diagnóstico precoce. Todas as mulheres devem fazer o exame de toque de câncer de mama. Mês que vem é o mês dos homens, que é o Novembro Azul. Precisamos também conscientizar e divulgar as iniciativas da saúde do nosso município. Parabéns, senhora presidente, e a equipe de assessoria de comunicação da Câmara. Quero parabenizar também, na pessoa da secretária de Assistente Social, a Sônia, o presidente do Conselho do Idoso, o senhor Toninho, o CREAS, o CRAS, os voluntários do Serviço Social e todos os funcionários que fizeram a Semana do Idoso. Foi uma semana muito produtiva, diversas palestras, danças, atividades para defender e divulgar mais as políticas públicas da Semana do Idoso. Devemos defender os nossos idosos. Sem nosso apoio, não tem como ter idoso com saúde, com qualidade aqui nesse município. Outro assunto, senhora presidente. Primeiramente, quero parabenizar o Ivo pelas emendas parlamentares que ele vem conseguindo aí através do deputado Leonardo Quintão. Eu estive com o deputado dele, o Glaicon Franco. Ele não é o deputado que eu apoio, mas é o deputado que está defendendo o Alto Paraupeba. Eu quero agradecer o Glaicon. Senhora presidente, o assunto é muito importante, porque a gente traz na tribuna diversos assuntos, e eu acho que precisa da união da Câmara de Ouro Branco, do Executivo e das câmaras do Alto Paraupeba. A questão é o hospital regional. A gente sabe que o nosso hospital está cheio de problema, a demanda só vem aumentando, os postos de saúde não conseguem atender a demanda dos nossos moradores. Precisamos discutir com a população e com os nossos governantes do Alto Paraupeba a questão do hospital regional. O Glaicon me colocou que ele esteve com o subsecretário de Saúde do Estado, Frederico Moutinho, e há interesse do governador Pimentel em assumir o hospital regional. Mas até ele assumir, precisa de muito empenho dos nossos governantes, porque a gente traz diversas reclamações aqui e agora a gente precisa apontar soluções. A nossa saúde está cheio de problema, o laboratório está com muito problema, a gente precisa fiscalizar, não só na fala, nos documentos, porque a gente usa muita fala e pouco documento, porque voz sem documento não é voz, né? É conivência com a má gestão.
Então, precisamos, senhora presidente, a senhora como presidente, chamar uma discussão pelo Alto Paraupeba, a discussão do hospital regional, que com a abertura desse hospital vai aliviar muito o nosso hospital aqui e o hospital da regional, e precisamos de unir mais força também. O Rodrigo hoje fez a fala, quero falar do transporte público, Rodrigo. O seu Zerli, o seu Zé Pedro, o Wellington, os conselheiros aí do Conselho de Deficiente, precisam atuar mais, fiscalizar mais, porque a gente está trazendo diversas discussões aqui. A nossa advogada já está com um parecer final referente ao transporte público, porque questionamentos de Facebook, questionamentos em rua, não vai dar resultado. Tem que ter documento e fiscalizar. Esse é o papel do vereador, fiscalizar os atos do executivo, porque esse executivo só tem problema. Você não ouve nenhum elogio desse governo, a não ser quem está aí conivente com a má gestão. Mas, senhora presidente, o assunto é muito sério, precisamos discutir imediatamente a questão do transporte público, a questão do hospital regional, é importantíssima, é uma pauta que eu acho que vou dar prioridade, tenho certeza que eu vou dar prioridade para esse assunto, porque se a gente conseguir inaugurar esse hospital regional, vai desafogar muito a nossa emergência, os nossos postos de saúde, e vai dar mais qualidade para os nossos pacientes. Então, precisamos se empenhar em cima dessa discussão com o hospital regional, com os nossos representantes de Lafayette, Congonhas e outras regiões, e chamar uma reunião, até mesmo com o Estado. Por isso que eu estou unindo força, independente do deputado, seja do partido A ou B, a nossa defesa aqui é com a saúde. São só essas minhas colocações, senhora presidente. Boa noite. Boa noite, vereador Charles. Obrigado pela sua participação. Eu quero lembrar a todos os vereadores que as reclamações feitas de toda a população relativa ao transporte público vem incomodando bastante. E por mais que a gente manifeste aqui nessa casa, manifeste junto ao Poder Executivo, a gente não tem visto uma ação efetiva no sentido de resolver essa questão. Então, que essa mesa diretora vai tomar a iniciativa de convidar a empresa de transporte coletivo urbano para vir a essa casa, para que todos os vereadores possam fazer pessoalmente o seu questionamento, e vamos solicitar na mesma oportunidade que venha junto um representante do Poder Executivo dessa área de transporte público, porque nós vamos falar tanto com alguém que representa o Poder Executivo, quanto com quem representa essa empresa. Tentar, de alguma forma, nos colocar à disposição e ajudar a tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Se permite, senhora presidente, pois tem não. Um requerimento aprovado nessa casa, de minha autoria, da senhora e da vereadora Nilma, para a audiência pública do transporte público. Eu acho que precisa da gente agilizar. Nós já estamos agendando. Okay. Mas antes mesmo dessa audiência pública, nós vamos tentar trazer aqui os representantes dessa empresa nesta casa, porque aí eu penso que é a melhor forma que nós temos de fazer os questionamentos diretamente. Vereador Carlos Roberto, deseja manifestar. O momento é oportuno, vereadora. Eu até parabenizo Vossa Excelência, inclusive, já foi falado nessa casa, e fui procurar também por funcionários da empresa, que alguns receberam e outros não. Estão pagando assim, uma semana pagar um, outro não tem um dia certo, entendeu? Então, seria muito importante também. Nós podemos fazer esse requerimento em nome de todos os vereadores. Eu penso que é o desejo de cada um, aqueles que concordarem, nós vamos fazer o requerimento, que todos assinem, aqueles que desejam, para que dê mais peso ainda, mais força ainda para essa reunião aconteça o mais rápido possível. Eu quero também lembrar a todos vocês que amanhã, às 9 horas, nós temos uma agenda com o gerente de patrimônio da Gerdau, já foi citado aqui. Então, lembrar e convidar os vereadores que queiram também participar, fazer os seus questionamentos, que a data é amanhã, está agendado e confirmado, a partir de 9 horas. E nós temos aqui o convite, palestra, o câncer de mama. O vereador Charles falou sobre os lacinhos cor-de-rosa que essa casa teve a iniciativa de fazer, vereador. Essa é uma forma carinhosa que essa casa encontrou de manifestar o seu apoio a essa campanha mundial que é feita no Brasil. Muitas cidades, muitas câmaras, muitos comércios aderiram, prefeituras, Estado, governo federal, e, na verdade, é uma campanha a nível mundial. Ver
tamanho a seriedade que é a questão do câncer de mama. Lembrando também que nós, quando falamos de câncer de mama, fica-se muito voltado para a mulher. As maiores incidências é da mulher. Mas, infelizmente, nós sabemos também que não acontece só com a mulher. O homem também, muitas vezes, ele também é vítima do câncer de mama. Numa proporção um pouco menor, mas acontece. Então, é muito interessante essa campanha. A Câmara Municipal de Ouro Branco oferece a palestra O que é câncer de mama? Você pode esclarecer dúvidas e saber muitas informações sobre esta doença. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização social realizada por órgãos públicos e privados no mês de outubro, com o objetivo de informar a sociedade, principalmente as mulheres, sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. Cerca de 80% dos diagnósticos de câncer de mama é realizado pela própria mulher ao apalpar as mamas. Por isso, o autoexame é muito importante e a consulta regular ao médico também. Participe, cuide de sua saúde. Palestra às 17 horas. Palestrante Maura Macedo. Local Câmara Municipal de Ouro Branco, quinta-feira, dia 8. Aí vem aqui uma perguntinha. Você sabia? O homem também é vítima de câncer de mama. Então, acho que todos nós devemos engajar nessa campanha, divulgar, participar. E esse lacinho cor-de-rosa é uma forma da gente estar chamando a atenção para o momento. E verificamos isso nas redes sociais, nos comércios. Eu achei super bacana. Cheguei em vários comércios de Ouro Branco. As pessoas que estão trabalhando não só estão usando, quanto distribuindo os laços. Então, vamos continuar a usar, vamos continuar a conscientizar da importância desse exame precoce para que nós possamos prevenir com segurança a saúde da mulher nessa questão do câncer de mama. Então, fica aí o nosso convite que todos e todas, né, mulheres e homens, participem da maneira que achar importante. Muitas pessoas vão para as redes sociais, para os jornais, vestem de rosa, usam a peça rosa, tudo muito bacana, e é assim que é a campanha. E no mês que vem, nós teremos o Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata, que é uma incidência que ocorre com os homens. Então, nós vamos sair dessa campanha, que é o cor-de-rosa, que é o câncer de mama, e iniciar o Novembro Azul já no próximo mês também. Vamos todos fazer a nossa parte. Muito obrigada a todos vocês. Senhora presidente. Pois não, vereador. Eu estou usando, desde o primeiro, do dia 1º, eu estou usando, sim. Eu acho que nós devemos, sim. Eu tenho a sombridade e esse carinho, não só com meus amigos, com as minhas amigas e todas as mulheres, porque eu tive também uma mãe. Com isso, todo respeito inclusive, a todas. eu conheci uma menina de 13 anos que ela está com câncer de mama. Veja bem, ele ocorre em qualquer idade, infelizmente, uma criança, em qualquer idade. Então, é importante divulgar, vereador. E chama atenção muito mais quando o homem usa, porque quando o homem está usando, as pessoas veem como que realmente a campanha acontece. A mulher é natural que ela vista rosa, que ela use um laço rosa. E o homem é importante pela seriedade que ele dá à campanha. Parabéns a todos os vereadores que usaram, que vão continuar usando. É uma forma de manifestação importante, séria e que deve continuar. Projeto de lei número 40 de 2015, que autoriza a concessão de uso especial de bens públicos integrantes da praça de eventos do município de Ouro Branco e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer da redação final ao projeto de lei 40 de 2015. Parecer não, a redação final. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a Presidência da Câmara Municipal. Projeto de lei número 40/2015. Senhora Presidente, apresentamos em anexo a redação final do projeto de lei em referência. Ouro Branco, 5 de outubro de 2015. Nilma Aparecida Silva, presidente. Charles Silva Gomes, vice-presidente. Ivo Pereira Filho, terceiro membro. Senhora Presidente, a senhora gostaria que fizesse a leitura da mensagem do projeto? Fique à vontade, vereador. É muito grande? Pode fazer vou ler emenda, o artigo primeiro, porque o vereador
seu Geraldo e a vereadora Nilma entraram com... Cada um entrou com uma emenda. Então, vou ler a mensagem. Fique à vontade, pode fazer a leitura inteira, vereador. Autoriza a concessão de uso especial de bens públicos integrantes da praça de eventos do município de Ouro Branco e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito especial de uso de bens públicos integrantes da praça de eventos de Ouro Branco para a implantação de atividades comerciais de atendimento ao público, nos termos do artigo 16, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, a Lei 8666/93, da Lei de Licitações e a Constituição Federal de 88. Artigo 2º. Para os fins do presente decreto são adotadas as seguintes definições. Bens públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da administração pública direta e indireta. Segundo, bens de uso especial são bens cuja utilização se caracteriza pela excepcionalidade, notadamente porque se dada de forma privativa, podendo ser exercitado por pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, hipótese em que um certo bem público ou parcela dele, por um determinado espaço de tempo, passa a ser utilizado por terceiros nas condições estabelecidas. Concessão comum de uso ou concessão administrativa de uso é o contrato por meio de qual delega-se o uso de um bem público ao concessionário por prazo determinado. Parágrafo único. A concessão administrativa dos bens públicos integrantes da praça de eventos dependerá de licitação na modalidade legal e far-se mediante contrato sob pena de nulidade. A mensagem é grande, senhora presidente. Primeiramente, as emendas que foram feitas veio em favor das melhorias daquela praça. São só as minhas considerações. Obrigado, vereador. E as emendas estão inseridas na redação final do projeto. São duas emendas. Portanto, a redação final ao projeto de lei 40 de 2015 está em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, encerra-se a discussão. Passamos, então, à votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de lei 40 de 2015. Projeto de lei 48 de 2015, que altera a lei 1966, que proíbe o funcionamento de equipamentos de som automotivos nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do município de Ouro Branco e da outras providências. Solicito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer da emenda número 1 ao projeto de lei 48 de 2015. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre a emenda 01 ao projeto de lei número 48/2015. Relatório. Emenda 01 ao projeto de lei número 48/2015, que proíbe o funcionamento de equipamentos de som automotivo nas vias, praças e demais logradouros públicos no âmbito do município de Ouro Branco e da outras providências. Voto do relator. Este relator, analisando a emenda 01 ao projeto de lei, é favorável à mesma pela sua legalidade e constitucionalidade. Nilma Aparecida Silva, relatora. Conclusão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação acolhe o voto do ilustre relator. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2015. Nilma Aparecida Silva é a presidente, Charles Silva Gomes, vice-presidente, Ivo Pereira Filho, terceiro membro. Coloco a emenda número 1 ao projeto de lei 48 de 2015 em discussão única. Em discussão, senhor presidente. Fique à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer, parabenizar o vereador Ivo e o vereador seu Geraldo. As emendas também foram muito bem discutidas e vai trazer mais lazer e segurança para os jovens que participam dos encontros de som automotivos, carros rebaixados, carros antigos. E agora, com essa emenda, os jovens, através da associação, vai poder ter o espaço, através do diálogo com o executivo, e ter 2 vezes ao ano os encontros na praça de eventos, e os horários ficou de 10 às 17, não é isso, senhor Ivo? Exatamente. Agradecer mais uma vez aos 13 votos aqui e me colocar à disposição. Boa noite. Continua a discussão. Encerra essa discussão, coloco a emenda número 1 ao projeto de lei 48 de 2015 em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a emenda, portanto, eu passo o projeto de lei 48 de 2015 à segunda discussão. Não havendo quem queira se manifestar, encerra essa discussão, coloco o projeto de lei 48 de 2015 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 48 de 2015 em segunda votação.
Quero lembrar que, tendo emenda o projeto, a redação final fica para a próxima reunião. Projeto de resolução número 12 de 2015, que dá nova redação à resolução 203 de 1993, que regulamenta a sessão do plenário da Câmara Municipal de Ouro Branco para a realização de solenidades afins. Portanto, já foi oferecido vistas, também solicitado sobrestamento ao projeto. O fim do prazo terminou no dia 30/9. Portanto, o projeto está apto a ser apreciado nesta reunião. Coloco o projeto de resolução número 12 de 2015 em primeira discussão. Senhora presidenta. Fique à vontade, vereador. Eu pedi sobrestamento desse projeto, sim, porque, analisando o projeto anterior e o projeto feito agora por Vossa Excelência, pela mesa diretora, eu vou dizer que vou ser contrário a esse projeto, e a minha justificativa é a seguinte: não digo Vossa Excelência nem os demais vereadores da mesa, mas, como se diz aqui, realização de solenidade afins. Esse afins me perturba muito, senhora presidenta, porque eu não sei, na próxima legislatura, se eu estarei aqui ou os demais colegas. O que me preocupa é porque aqui pode estar em meu lugar, no lugar de Vossa Excelência e nos demais vereadores, algum vereador inescrupuloso que pode fazer desta casa o que bem entender. E como essa casa é uma casa do povo, é uma casa de respeito, e olhando aqui o artigo 4º, onde diz o seguinte: somente será permitida a órgão ou entidades, ainda que privadas. E no projeto de lei do ano de 1993, diz o seguinte: somente sendo permitido a órgãos ou entidades, ainda que privadas. Portanto, eu quero desde já dizer que vou ser contrário a esse projeto. Não pelo motivo que ter sido a mesa diretora feita, pelo motivo que eu disse ontem, porque pode estar na próxima legislatura alguns inescrupulosos que farão dessa casa uma desordem, uma bagunça. Obrigado, vereador. Eu respeito o posicionamento do vereador Ivo Pereira Filho, mas eu quero explicar aos vereadores o seguinte: o artigo 2º fala o seguinte: para fins de atendimento, a sessão do plenário da Câmara Municipal para a realização de cursos, palestras e atividades afins. Esse é o artigo 1º. Veja bem, a sessão do plenário da Câmara Municipal para a realização de cursos, solenidades e atividades afins. O que é atividades afins? É atividades que têm relação com cursos e palestras. Por isso ela é atividades afins. Ela não trata de outras situações. Portanto, repetindo, a sessão do plenário da Câmara Municipal para a realização de solenidades, cursos e palestras. Por isso, as solenidades que trata de cursos e palestras são as solenidades afins. Eu acho que ficou muito claro. E no artigo 4º fala o seguinte: a sessão de que cogita a presente resolução, em hipótese alguma, poderá ser autorizado em prejuízo aos trabalhos da Câmara Municipal e poderá ser deferida a particulares, desde que seja tratado assunto de interesse público, sendo permitida a órgãos ou entidades, ainda que privadas. Eu quero explicar isso também. Veja bem, recentemente, a Associação Comercial pediu esse espaço. É uma entidade privada, mas com uma finalidade de um tema que traz o interesse público, ainda que privada, ela é privada. Veja bem, não seria o caso, não sei se essa é a preocupação do vereador, de nessa casa poder ser autorizada, por exemplo, para um aniversário, um casamento, uma festa. Não, não seria. Porque as atividades afins,
elas estão correlacionadas a cursos e palestras, está muito claro. Depois que foi solicitado esse pedido de tempo para análise, nós voltamos ao jurídico da casa para dirimir essas dúvidas também. E ficou muito claro que nenhum vereador, em hipótese alguma, nenhuma mesa diretora pode usar esse espaço da forma que bem entender. Mas pode sim. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, que é uma atividade afins, tá? Que é uma palestra que uma entidade, uma associação de bairro deseja fazer. Estou dando como um exemplo. Uma entidade deseja fazer. Ela é privada, ela não é pública, mas ela tem o caráter social, o caráter de finalidade pública, de esclarecer alguma coisa. Eu estou citando como um exemplo, vejam bem. Os vereadores têm todo o direito de questionar e até discordar. Eu, recentemente, fui a Belo Horizonte, na Câmara de Belo Horizonte, um projeto idêntico, num evento que um partido político fez, autorizado. Ele tem caráter público? Tem. Ele é uma empresa privada? Muito recentemente, nós vimos aqui acontecer algumas até convenções aqui dentro. E o próprio TRE, quando faz a eleição municipal nesta casa, veja bem, está utilizando para uma finalidade pública, embora não seja as atividades da Câmara Municipal. Então, eu vejo que a gente está regulamentando, permitindo que essa casa seja mais usufruída pela população, porque eu acho que quando nós temos aqui um espaço durante os dias, até mesmo nas noites, que às vezes uma entidade, um colégio, uma associação, um órgão, ainda que uma empresa privada solicite e que seja de interesse público, nós lembramos que há muito pouco tempo atrás trouxemos para aqui, de interesse de uma empresa que foi a Paranasa, o assunto meningite. E, no entanto, era uma empresa privada. Essa casa abriu as portas para receber, para discutir, de altíssimo interesse público, e que, se não fosse a lei na época, ela não poderia. Na lei de hoje, não poderíamos, vereador. É por isso que a gente pretende abrir. Entendo e respeito o posicionamento do vereador Ivo Pereira Filho, mas peço aos nossos vereadores que entendam também que essa casa deve ser melhor utilizada, não somente para as realizações das reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões, mas para dar oportunidade à população de uma participação popular mais efetiva na Câmara Municipal. E tem sido o nosso objetivo, todo o tempo, trazer a população para dentro da Câmara. Assuntos sérios, pautas importantes, que venham a contribuir com o desenvolvimento da cidade, que venha contribuir, esclarecer questões que a população precisa saber e que venha também dar à população de Ouro Branco uma oportunidade, uma vez que nós sabemos, por exemplo, o auditório ali, que deveria ser muito usado, não é, porque está lá caindo aos pedaços, a administração que aí está não se importa com nada disso, e até uma escola, quando quer fazer um pequeno evento, uma palestra, qualquer coisa, não tem aonde ir, a não ser que faça no pátio da sua escola, muitas vezes naquele sol quente, e nós temos esse espaço aqui que pode ser cedido com responsabilidade, que pode ser cedido para realmente atender a população. Então, a intenção é só essa, não é de fazer dessa casa nada que não seja de utilidade pública da população de Ouro Branco. Em discussão, senhora presidente? Continue em discussão. Da mesma forma, quero parabenizar a mesa diretora. Eu entendo o posicionamento do Ivo, porque, querendo ou não, afins, fica uma abertura aí, mas quero lembrar que a Emater faz uso do plenário, do plenarinho, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Assistência Social. Eu queria, vereador, pegar um gancho aí na sua fala. A Emater solicitou sim. E nós tivemos que negar. Olha, veja bem, a importância do que nós estamos falando aqui. E a prefeitura... Porque a lei atual não permite, infelizmente. Eu lembro que no governo passado, até parabenizar o prefeito da época, o senhor Padre Rogério, porque mesmo com aquele auditório meio caindo, com forro caindo, ele realizou diversos eventos ali. Funcionário, destaque, até mesmo prestação de contas. E o governo atual, como eles não conseguiram revitalizar o auditório, eles sempre estão vindo aqui pedir o espaço para realizar a prestação de contas, apresentar a LDO, e diversas secretarias e escolas têm vindo pedir o espaço. Eu acho importante esse projeto ser aprovado
pela questão, porque sendo que a gente não tem espaço, né? Tem o sindicato, que é um auditório muito bom, mas assim, tem uma agenda bem apertada, e esse espaço tem sido mais democrático nos tempos, desde o início da presidência do senhor Geraldo, né, até mesmo na presidência do Carlos Roberto, e agora na sua administração. A gente tem visto aqui a solenidade do aluno nota 10, do trabalhador revelação, e é importante a gente ter um espaço para abrir para a população. Tem meu voto, são só essas minhas considerações. Só, presidente, continua a discussão. Como eu disse e repito, não digo que essa mesa diretora irá liberar esse espaço, porque, como eu disse antes, eu tenho receio daqueles que virão, daqueles que vão nos substituir. Porque esta palavra afins, ela dá uma abertura muito grande para que possa ser feito aqui um batizado, um casamento, um velório, tá sim. Vereador, então, deixa eu só colocar o que é afins nesse termo aqui. Nesse termo, ela só está correlacionada ao artigo, afins, de cursos e palestras. Ela está correlacionada ao artigo que ela pertence. Então, veja bem, Vossa Excelência, eu acredito que pode estar fazendo confusão, que esse afins está abrangendo qualquer tipo de evento. Não é isso. Qualquer tipo de ela evento, pertence ao artigo 1º, portanto, pertencendo ao artigo 1º, ela só faz parte do que diz o artigo 1º. O artigo 1º não fala em batizado, não fala em casamento e nenhuma outra coisa. Ele é muito claro, cursos e palestras, está no artigo 1º. É o seu entendimento, eu vou respeitar, mas eu não entendo dessa forma, vereador. Eu sou contrário. Fique à vontade. Portanto, continue a discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de resolução 12 de 2015 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. 2, 4, 6. Aprovado o projeto de resolução número 12 de 2015, com exceção dos vereadores Geraldo Pedro da Silva, Ivo Pereira Filho, Luiz Rodrigues Damasceno, Rodrigo Vieira Duarte e Aparecido Ferreira Barbosa. Portanto, vamos fazer a conferência. Vereador Charles, vereador Mundinho. 3, 4, 5, 6, deu. Com o meu voto, inclusive, que voto favorável. Então, está aprovado em primeira discussão e votação. Pede a segunda discussão. Segunda discussão, por favor. Segunda discussão. Pede geral tudo. A segunda. Solicito de Vossa Excelência, ouvido plenário, dispensa de intertícios para a segunda discussão e votação e redação do projeto. Obrigada, vereador. Portanto, o requerimento do vereador Geraldo Pedro da Silva está em discussão única. Encerra-se a discussão. Eu vou fazer um questionamento. Pois não. Porque, na verdade, cada um tem um posicionamento nessa casa. As discussões, por isso tem projetos que tramitam na casa, e a gente tem um momento que a discussão pede sobrestamento, e eu acredito que foi pedido vista e sobrestamento desse projeto para melhorar o projeto. Sim. E lembrando que, por isso que a gente, igual a senhora colocou aqui, que afins, o artigo ele é bem claro no que a senhora colocou aí, e eu acho que sempre que tramitar, igual tem projetos que vêm da mesa, que eu até mesmo já votei projetos da mesa, contrário, eu acho que a gente precisa discutir mais os projetos nas comissões, para não ter problemas, talvez, que alguém venha pedir, solicitar o plenário, seja a prefeitura, seja as escolas, lembrando que aqui não faz velório, não faz casamento, não faz batizado, mas é importante o posicionamento do vereador Ivo, mas a gente precisa discutir as melhorias no projeto, para não sair prejudicado a população. Mas, vereador, fique certo que o projeto não tem essa abertura. Sim, não, eu li o projeto. O presidente que desejar fazer, ele vai encontrar do próprio jurídico um parecer contrário. Sim. O requerimento é regimental? Está em discussão, não, né? Segunda discussão? Não, eu estou fazendo o requerimento ainda do vereador, porque o vereador Charles antecipou. Sim. Portanto, está em discussão. Encerra essa discussão, o requerimento está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado o requerimento, passamos o projeto de resolução 12 de 2015 à segunda discussão. Discussão, vereador. Senhora presidente, eu votei favorável e vou manter meu posicionamento. Haja visto que ano passado, quando estive à frente da presidência dessa casa, também indeferi um pedido da Emater por estar infringindo o regimento dessa casa e tivemos que fazer essa palestra durante a reunião, durante o pronunciamento popular, que não é um tempo hábil. Por dessa forma, eu concordo, votei favorável e mantenho meu posicionamento. Muito obrigado. Vereador, inclusive a própria Emater está aguardando esse ano a aprovação desse projeto para que ela seja liberada para essa palestra aqui na casa. Continue em discussão. Encerra essa discussão. Coloco o projeto de resolução número 12 de 2015 em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Portanto, a mesma votação foi dada na segunda discussão e votação. Aprovado o projeto de resolução em segunda discussão e votação. A redação final do projeto de resolução número 12 de 2015 está em discussão única. Não havendo quem queira se manifestar, encerra essa discussão. A redação final está em votação única. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovada a redação final ao projeto de resolução 12 de 2015. Eu agradeço a todos os vereadores que entenderam a nossa mensagem e espero que o plenário dessa casa continue sendo muito bem utilizado para atender a demanda da população de Ouro Branco. Projeto de resolução... Senhora presidente, o projeto 13 está sem parecer. Projeto de resolução 13 de 2015, ele não tem parecer. Portanto, o projeto fica aguardando a manifestação das comissões. Só queria pedir como líder do PSDB e passar a palavra para o vereador Carlos Roberto Pereira. O vereador solicitou como líder do partido e passa a palavra ao vereador Carlos Roberto Pereira para fazer uso do tempo. São 5 minutos, vereador. Boa noite para todos. Senhora presidente, seria mesmo a título de esclarecimento que foi lido para o secretário dessa casa hoje, um ofício da Secretaria Municipal de Obras, e nós temos aqui o porta-voz ali da prefeita, e parece que houve um equívoco aqui no que diz respeito, que os veículos de aluguel que estacionam paralelos à Praça de Santa Cruz terão seu local de estacionamento alterado para a Rua da Lavoura, nas proximidades do ponto de táxi. Eu gostaria de dizer que ali no ponto de táxi, ali é Praça Santa Cruz também, e não Rua da Lavoura. Faço minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Então, que leve esse conhecimento à prefeita e à Secretaria de Obras para que eles possam fazer aí a correção dessa informação que não está realmente batendo com o que acontece ali naquele espaço. Vereador, deseja que essa Câmara manifeste, o próprio vereador leva essa... Até pediu o João Mauro, no caso, está presente, se ele se pudesse encontra levar, aí ou presente. a casa mesmo. Fique à vontade, João Mauro. Muito obrigado. Grande expediente, duração 60 minutos. Pronunciamento popular, até 3 inscritos. Hoje nós temos 2 inscritos. Queria lembrar que não poderá haver manifestação de aplauso ou reprovação por parte dos munícipes. Antes de darmos início ao mesmo, gostaria de ressaltar que não será permitido, na oratória dos cidadãos inscritos ou no debate sobre os temas por eles apresentados, nenhuma manifestação que perturbem a ordem dos trabalhos e palavras ofensivas e desrespeitosas. Portanto, convido a senhora, primeiro, o senhor Flávio Afonso Vieira Teixeira, ele vai falar sobre Gerdau. Fique à vontade, senhor Flávio, tem aqui a tribuna, tem um microfone, tem um ao centro também, fique à vontade. Tem um ao centro e tem um aqui. São 10 minutos, senhor Flávio. Fique à vontade. Boa noite. A questão é o seguinte, fala-se muito de saúde e hoje a gente tem uma preocupação muito grande que é o meio ambiente, né?
problema da água, problema da falta de... a escassez de tanta coisa, que as preocupações que a gente tem. Será que vai chover? Será que não vai chover? Vai dar sol? Vai nascer? Vai plantar? Vai colher? Eu acho que isso tem uma repercussão muito grande com as empresas que trabalham, que utilizam de certos setores da economia. E eu escrevi aqui alguma coisa, que eu depois gostaria de estar passando isso para o Paulo, que é a pessoa responsável pelo meio ambiente aqui da prefeitura, não é isso? Exato. Aí eu coloquei aqui, a denúncia que tem a fazer trata-se de um processo ambiental que ocorreu a partir do ano de 2003. Eu não me lembro a data, porque os documentos foram roubados. Que tramitou em Ouro Branco, Delegacia do Meio Ambiente em Belo Horizonte, Polícia Federal e Ministério Público de Belo Horizonte. Porém, o que fizeram do fato foi piorar a situação do país, porque foi na época do governo Lula, do mensalão, eu tive no Banco Rural, sei um monte de coisas, de pessoas que estão envolvidas nisso, tá certo? E é uma coisa muito séria. Bom, a Sominas ficou isenta de penalidades, ou da irresponsabilidade. Mas, no momento, a pessoa que apoderou das provas tem por nome o nome de Luiz Felipe Nasal Junqueira. Mas eu conheci ele como Luiz Felipe Junqueira. Ele era um ex-funcionário da Rede Bandeirantes de Televisão, em Belo Horizonte. Os documentos foram entregues dentro da emissora, com o aval da Fantini, deve ser sobrenome. Essa Fantini era chefe do Luiz Felipe Junqueira. Eu procurei a ela com a denúncia, com as fotos, com tudo aquilo que passou pelo Ministério Público, que foi a questão final, onde foi arquivado, tá certo? A Gerdau, ela simplesmente tem uma área de benzol, que ela é descartada no solo. Aquilo depois eles jogam cal, escória, faz uma massa, e aquilo vira um solo, tá certo? Isso se faz até hoje. Há pouco tempo, agora, eu encontrei um ex-funcionário, depois de 26 anos de Gerdau, foi mandado embora, que trabalhou junto comigo, e por aí vai. Bom, então, eu coloquei aqui, com aval da Fantini, sua chefe, tem o meu telefone, tem o seu telefone, o telefone do jornalista, mas não me atende, porque eu liguei para ele um certo dia, eu fiquei internado 4 meses na comunidade Bom Pastor, eu tive muito problema de saúde, eu tomo vários remédios, radiação, porque eu trabalhei com algo radiativo e cancerígeno, leva à morte. O benzol é uma coisa, nos Estados Unidos, só para se ter uma ideia, é crime inafiançável, tá certo? Lá não existe o benzeno, o benzol, é uma coisa proibida, e existe. Bom, aí eu coloco aqui, ele não me atende, além de passar informações falsas do seu endereço. Fotos do DRI. Então, eu tinha todas as fotos que eu passei primeiramente para o promotor, doutor José de Lourdes, não é isso? O nome dele? Promotor, doutor José de Lourdes. Eu vou procurá-lo amanhã. E gostaria de ter a oportunidade de estar conversando amanhã ou depois com o Paulo, aqui do Meio Ambiente, para ele tomar situação disso, para saber como são os relatórios da FEAM, né, que faz a fiscalização, e por aí vai. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Quero convidar a senhora Eva, que vai falar sobre assalto, não é isso? Fique à vontade, pode também aproximar aqui. São 10 minutos. Eva Imaculada da Silva. Boa noite, gente. Está aqui no jornal Ponto de Vista, sabe que meu filho foi assaltado? Está na Lagoa Soledade. É ali atrás do Mercado BH, naquele escuro. Eles atravessaram o carro na frente dele e roubaram o carro, amordaçaram ele e levou lá perto do palácio, lá naquela mata fechada. Ele e a namorada dele, sabe? E o carro foi encontrado lá em Olaria. Eram 5 pessoas capuçadas, com touca ninja, bateram muito nele, ele não morreu de sorte. Ficou 3 horas com a arma na cabeça. Depois que... Aí ele teve que sair correndo lá da mata e ir para o 1º de maio, que lá que mora a namorada dele, sabe? Aí ele foi para lá para poder chamar a polícia ainda. A polícia tomou providência e tudo, mas não prendeu os caras nem nada, sabe?
Agora, a prova eu tenho aqui, ó. Que eles fizeram. Está aqui que eu consegui pegar. Essa blusa aqui eu vou amarrar o rosto dele e bateu nele até na mata. Isso aqui foi dele, da namorada dele, sabe? Amarrado na arma durante 3 horas com a arma na cabeça. Meu filho é um cara trabalhador, não mexe com droga, não mexe com nada, sabe? E eles falaram, se não fosse ele, seria outra pessoa. Todos que passavam ali, eles iam pegar, sabe? E precisava do carro para fazer um serviço lá em Olaria. E o carro foi encontrado numa mata lá em Olaria mesmo. Essa aqui é uma alça que eles usaram e tinha um arame amarrando, cercando o pé dele, assim, sabe? Ele chegou em casa todo sanguentado. Então, estou precisando, sabe o quê? Segurança, sabe? Que tem 35 anos que eu moro em Ouro Branco, eles votam aqui, nasceram todos aqui. Eu quero segurança. Aonde está a segurança da cidade? É muito perigo e eu quase que perdi ele. Como aconteceu com ele, poderia acontecer com qualquer pessoa, entendeu? Porque eles falaram que pegasse, eles iam acabar com eles mesmos. Eles ficaram lá na mata, amarrado. Nem aqui na FOB pertinho, não, sabe? É lá no matão que eles ficaram. Depois ele conseguiu desatar o nó e saiu correndo para a Mata Baixa até no 1º de maio. Porque a namorada dele mora lá no bairro Metalúrgico. Os dois. Ele tem 25 anos e a menina tem 20. Eles enviam da escola. Então, está muito perigoso Ouro Branco, sabe? E eu não quero ver meus filhos morrer aqui. Não quero. Porque eu estou ficando uma pessoa com medo. Eu passei mal, sabe? Lá em casa está todo mundo, sim, assustado com isso. Porque se levantar 3 horas da manhã com um telefonema desse, não é para qualquer pessoa, não. Então, segurança, tá? Que ali atrás do Mercado BH, que eles ficaram encostados ali, não tem luz, não tem câmara, não tem um guarda municipal, não tem nada para ajudar ninguém ali. Ele falou, mãe, eu fiquei, só Deus me olhando, que não passava ninguém. É situação muito grave, tá? O que aconteceu com ele. Então é isso que eu queria falar, segurança, tá? Pelo amor de Deus, que eu peço a vocês, mais do que comida é segurança. Porque se ele deita, você não sabe se seu filho vai chegar em casa. Quem vence a festa da batata aí, vai ser do mesmo tipo que eles estão soltos, não prendeu nenhum deles, entendeu? A polícia até deu parabéns, que ela correu, fez o que podia fazer, né? Mas o principal, eles estão soltos. Está aqui a prova, ó. O que eu peguei foi isso, ainda ficou arame com um monte de tempo atrás. Ele foi amordaçado, está aqui escrito no jornal Ponto de Vista, você viu? Pois é, isso aí. Não é gente estranha, é gente daqui, de Ouro Branco mesmo. Eles podem ficar aí rindo da cara da gente morrendo de trabalhar, né? Eu trabalho com uma doida para ajudar ele nos estudos e tudo, para acontecer um negócio desse. E se ele mexesse com droga, fosse um vagabundo, tá certo, mas lá em casa, graças a Deus, ninguém mexe com isso. Tem que prender esses bandidos, sim. Que eu não vou dormir enquanto não prender esses bandidos. Entendeu? É só isso. Muito obrigado. Boa noite, tá? Obrigada, dona Eva. Nós vamos passar para o debate agora. A senhora, continuando na casa, vai ter oportunidade de continuar esse assunto com os vereadores e com as pessoas que estão participando dessa reunião. Portanto, nós vamos passar ao debate. Quero que todas as pessoas que estão participando da reunião fiquem à vontade. Os vereadores também que desejam manifestar, fiquem à vontade. Antes de iniciar esse debate, eu só quero lembrar, dona Eva, que a Câmara Municipal repassou, há cerca de 2 meses atrás, R$35 mil para a prefeita Cida Campos, para que ela possa recuperar o projeto Olho Vivo, as câmaras de segurança, e fazer funcionar para dar mais segurança à população de Ouro Branco. Esse recurso já está lá à disposição e espero que o mais breve possível eles façam essa reforma que é necessária. O debate está aberto. Vereadores. Senhor presidente. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do senhor Flávio aqui. É importante o assunto que o senhor trouxe aqui. Inclusive, eu estive conversando com o Geraldo do sindicato. Eu estou até com um boletim informativo aqui, falando sobre o assunto. O tema é muito importante. Amanhã, nesta casa, haverá uma reunião com o gerente de relações patrimoniais da Gerdau, a senhora presidente, que fez o convite, mas na verdade é uma convocação para os representantes da Gerdau. É importante a gente levar esse assunto até o conhecimento da Gerdau. Infelizmente, os representantes da Gerdau só ficam no café e não tomam providências. Tem assuntos importantes aí como o Lago Soledade, que está poluído,
a própria Lagoa da Praça de Eventos, e é um tema muito importante. Eu estou lendo aqui a matéria sobre o benzeno, e aí estou vendo aqui um caso de um ex-funcionário de uma empresa de Cubatão. Ele foi constatado com leucemia, e em 22 dias ele morreu. Eu acho que é importante, isso tem que ser discutido sempre, não é só hoje. Eu acho que você que está mais na par do assunto, trazer essas informações, não só aqui, mas aos órgãos responsáveis. Amanhã o senhor vai ao MP, e é bom reforçar isso também com o MP. Parabéns pela sua presença aqui. A senhora Eva, é triste a informação que a senhora traz, tipo assim, são dados comprovados nessa cidade que o aumento da criminalidade tem aumentado desenfreadamente. Em agosto, o nosso gabinete solicitou, através do deputado Fred Costa, audiência a nível de Estado para discutir a segurança pública, a insegurança que está essa cidade. Eu quero agradecer, parabenizar a Polícia Militar, a Polícia Civil, até mesmo os nossos vereadores aqui, mas falta muitas melhorias. A senhora presidente acabou de falar que fez essa transferência do recurso para o religamento do programa Olho Vivo. Infelizmente, a gente está sem o Olho Vivo desde 2013. São 10 câmaras, uma câmara só que no Alto da Serra que está funcionando. É importante não trazer, não só hoje o que a senhora sentiu, mas trazer, unir com a associação de bairro, porque a associação tem uma força muito positiva nessa cidade. Eu quero agradecer a presença da senhora, me colocar à disposição da senhora para a gente conversar até mesmo com o capitão Brandão, que é uma pessoa muito companheira aqui dessa cidade, o tenente Rezende, e infelizmente os assaltos têm acontecido direto nessa cidade, furtos nas residências, os jovens das universidades também, que têm sido assaltados direto, as comunidades rurais também estão na insegurança. É importante a gente trazer esse assunto aqui para essa casa. A gente realizou a audiência, mas o assunto não está parado. As medidas compensatórias da Gerdau, as medidas até mesmo do Poder Executivo, que precisa agilizar, em colocar em prática a Guarda Municipal, que é um projeto de autoria da senhora presidente da Guarda Municipal, que foi aprovado no governo, na gestão de 2012, senhora presidente. Padre Rogério. Padre Rogério. Por isso que a gente precisa unir, porque a ação da polícia, a ação da segurança não é uma ação isolada. A gente precisa unir a associação de bairro, unir com a associação comercial, com todas as donas de casa, até mesmo o movimento dos universitários, porque está tendo muito assalto. E não adianta a gente publicar, não tem assalto, tem muito assalto aqui. A senhora viveu isso aí, é muito triste o que a senhora trouxe aqui, e o que a senhora precisar, nós estamos à disposição para junto a gente tentar minimizar esses problemas. São só essas minhas considerações, senhora presidente. Eu peço para me retirar do plenário. Continua a discussão. Alguma pessoa que está assistindo a sessão deseja manifestar? Não? Então, eu quero falar também um pouquinho. Eu já falei da questão da segurança. Essa semana passada, dona Eva, no bairro dos Metalúrgicos, uma pessoa foi assaltada na porta de casa. Ela estava entrando, aproximou do carro, para entrar no carro, para sair. Aí a pessoa encostou nela, assim, como quem não queria nada, anunciou que ia levar o carro e levou o carro. Infelizmente, qualquer um de nós está sujeito a isso. Até estranhei a senhora falar que a pessoa é de Ouro Branco, é conhecida e está solta nesse caso, porque se confirmou esse ocorrido, e a população pede a segurança, né, a gente sabe disso. A gente espera que realmente, né, essas pessoas... não está confirmado, não, né? Sim. Graças a Deus, né, que não aconteceu pior. Mas a gente realmente tem percebido o esforço da Polícia Militar nesses casos, mas tem aumentado, especialmente as questões que envolvem drogas, né? Nós sabemos que o grande envolvimento hoje, infelizmente, com as questões relacionadas às drogas, ao tráfico, traz também outros tipos de crime. E
essas câmeras do projeto Olho Vivo precisam urgentemente ser reativadas, novas câmeras em locais de grande movimentação serem colocadas, que é o que a gente busca. Por isso a Câmara se colocou à disposição para essa parceria e estamos cobrando. Tá? É verdade. É muito complicado mesmo. A gente tem recebido muitos relatos de estudantes universitários de Ouro Branco, tá? Até tênis desses estudantes está sendo roubado. Coisas assim que não acontecia há algum tempo em Ouro Branco. Mas a incidência está grande, a gente lamenta muito e vamos continuar lutando para que a prefeita faça o que tem que ser feito, que é implantar essa guarda municipal, que é colocar o projeto Olho Vivo funcionando e dar suporte também, de alguma forma, à polícia militar e civil para essa atuação. Né? E o senhor Flávio, que traz para a gente aqui essa preocupação, a gente se pergunta há muito tempo, sabe, Flávio? Muitas questões relativas à saúde de Ouro Branco. Uma delas é o grande índice que nós temos de hemodiálise de pessoas com problemas renais. E, embora muitas pessoas achem que isso tem a ver com o fato de pessoas, filhas de Ouro Branco, casando, às vezes, com parentes, muito disso foi falado ao longo dos anos, nós temos certeza absoluta que não é só isso. Que aí tem uma questão muito séria mesmo, até da própria situação de risco com a poluição, que pode ser gerada não somente com uma empresa, mas com várias, a exposição dessas pessoas. Você está falando do benzeno, mas tem muitos outros problemas críticos que têm sido relevantes para nós. E, há pouco tempo, falando com um técnico da Copasa sobre essa questão da nossa água, que muitos acham que a nossa água, pelo simples fato dela ser transparente, límpida, ela é de altíssima qualidade para o consumo. E não é assim. Nós sabemos que, se tiver um tratamento para retirar dessa água as impurezas que vêm da própria natureza, do solo, da onde ela está, muitos riscos à saúde acontecem. E, por incrível que pareça, os exames feitos, né, as amostras de água, especialmente da área rural, têm apontado grande quantidade de produtos nessa água, não colocados ali, mas oriundo do local, que causam mal à saúde. Então, é muito para se olhar. A questão da água, a questão dos plantios, a mesma produção na área rural, o fertilizante, todas aquelas coisas que são usadas para o combate às pragas, também são levadas pelas águas, para o solo, para o subsolo. E que muitas vezes afeta uma mina d'água, afeta um lençol freático. E eu venho falando muito sobre a questão das escórias. Se ela é escória, é porque ela é indevida. Exatamente. Mas elas estão em todas as estradas. O ideal seria o cascalho, né, que não ocorre, até o próprio meio ambiente tem uma resistência muito grande na retirada dos cascalhos, mas essas nossas escórias que são colocadas nas estradas e que a cada chuva é levado para os riachos, para o leito dos rios, elas também vão, com certeza, afetar as nossas águas de consumo. Então, é muita preocupação. Agora, precisávamos de ter as pessoas muito comprometidas, com estudo muito sério, com a clareza muito séria e com a vontade e a capacidade de tomar algumas atitudes que Ouro Branco já merecia há muito tempo. Infelizmente, o que a gente vê hoje, eu tive no Hospital Raimundo Campos há cerca de 15 dias, onde tinha 6 pessoas internadas. 6 pessoas era problema renal. 2 já era hemodiálise, uma estava aguardando o transplante, e as outras 3 pessoas que estavam lá já convivem com isso há anos. Aí a pergunta vem, de onde vem isso? Aonde está esse mal que afeta a nossa população? É muito sério, mas as pessoas têm que ter coragem para enfrentar essa verdade. Ela existe e está batendo às nossas portas já há muitos anos. Tem levado muitas vidas. Então, é muito sério o que o senhor trouxe aqui. Vamos levar, sim, ao conhecimento das autoridades de saúde para verificar o que está, de fato, acontecendo. Tá bom? Fique à vontade. Uma boa noite a todos. A gente tem costume de vir aqui a chicotear, a cobrar.
Então, eu gostaria de parabenizar a casa pelo repasse que fez pelo Olho Vivo, que a gente tem que reconhecer também quando a coisa ela é bem feita. Não sei se, não posso, desculpa, não bem feita, ela foi feita da maneira correta. E parabéns, tomara que esse repasse realmente coloque o Olho Vivo no seu funcionamento normal, e que os vereadores, todos que repassaram esse dinheiro, é um esforço da casa, fiscalizem, cobre a prefeita, porque isso talvez não iniba assaltos, mas pelo menos faz o ladrão pensar duas vezes, porque pelo menos pode ser que reconheçam a cara dele. E em relação ao meio ambiente, eu fiquei feliz de saber que chegou aqui nessa casa um assunto que diz respeito ao meio ambiente. Muitas vezes a gente vê falando sobre segurança, saúde e educação, e não se fala em meio ambiente, sendo que o meio ambiente ele está diretamente ligado à saúde. Se o meio ambiente vai mal, a saúde vai mal. Então, eu gostaria de dar esse parabéns para vocês. Infelizmente, eu não pude fazer o meu pronunciamento ali por causa da hora, eu estava trabalhando, mas uma boa noite para vocês todos. Obrigada. É muito importante tudo que está sendo colocado. Os vereadores desejam manifestar? Então, tá. Nós vamos passar, então, a ordem do dia da próxima reunião. Redação final, projeto de lei 48 de 2015, projeto de lei 50 de 2015, projeto de resolução 13, 16 e 17 de 2015, indicações 218 e 219 de 2015. Em conformidade com o artigo 50, parágrafo 3º, inciso 2º do Regimento Interno, designa o vereador Ivo Pereira Filho para fazer a leitura de um trecho ecumênico na próxima reunião. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta reunião. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela participação.